Certo, pessoal, beleza? Vou resolver a questão 3 da FUVEST de 2011, segunda fase. Já resolvi a questão 1, a questão 2. Você não viu? Tá aqui no canal. Vai lá na playlist FUVEST, segunda fase 2011, tá? A questão 1 e a questão 2 lá, tá? Hoje eu vou resolver a questão 3. Vou colocar o exercício na sua tela, tenta resolver. Depois você me vê fazendo a resolução, certo? Então vamos ler a questão aí. Para a prova de um concurso vestibular, foram elaboradas 14 questões, sendo 7 de português, 4 de geografia e 3 de matemática. Diferentes versões da prova poderão ser produzidas, permutando-se livremente essas 14 questões. Então tá a alternativa A, B e C que ele pede aí. Vamos resolver a questão A primeiro. Quantas versões distintas da prova poderão ser produzidas? Bom, pessoal, então eu coloquei aqui de P1 a P7, que são as questões de português, de G1 a G4, que são as questões de geografia, e de 1 até 3, que é as questões de matemática. Então ele quer saber quantas versões distintas, né, podem ser produzidas através dessas 14 questões. E a resposta é de imediato, né? 14 fatorial. Isso daqui é bem simples, bem tranquilo, né? Porque eu tenho 14 questões e eu quero permutar entre elas para ver quantas maneiras distintas eu posso formar essa prova aí. Então, maneiras distintas. Beleza? Então, essa daí é a resposta A. 14 fatorial, maneiras distintas de produzir, né, essa prova aí. Beleza? Então, vamos para a questão B. A instituição responsável pelo vestibular definiu as versões classe A da prova como sendo aquelas que seguem o seguinte padrão. As 7 primeiras questões são de português, a última deve ser uma questão de matemática e ainda mais, 2 questões de matemática não podem aparecer em posições consecutivas. Quantas versões classe A distintas da prova poderão ser produzidas? Bom, pessoal, então vamos colocar a alternativa B aqui, né? E vamos ver o que ele fala aí pra gente. Então ele vai falar, tem lá as 14 questões, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14. Aí a primeira coisa que ele falou é que as primeiras questões, as primeiras 7 questões, são de português. Então é P1, P2, P3, P4, P5, P6 e P7. Então, as primeiras 7 questões são de português. Então, a primeira coisa que a gente conclui é que, permutando essas 7 questões, a gente tem 7 fatorial. Bem tranquilo, né? Aí que ele vai falar? Ele vai falar que a última questão aqui é de matemática. Vou colocar M aqui. E aí, eu posso escolher M1, M2 ou M3. Então, eu tenho 3 possibilidades aqui, certo? E aí, ele vai falar que não pode ter 2 questões consecutivas de matemática. Então, não posso ter uma questão de matemática do lado da outra, certo? Se a última questão é de matemática, então aqui só pode ser de geografia, porque eu não posso ter outra questão de matemática aqui. Então, aqui é de geografia, certo? Eu tenho 4 possibilidades aqui, né? De escolher G1, G2, G3 ou G4. Então, tem 4 possibilidades. E aí, sobrou esses 5 traços aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. Onde eu tenho que completar com 2 questões de matemática e 3 de geografia. Então, eu vou pegar esses 5 traços aqui e vou colocar aqui, ó, pra gente fazer aqui do lado. 1, 2, 3, 4, 5.
Só que a gente não pode preencher esses 5 espaços aí de qualquer forma. A gente tem que colocar de tal maneira que uma questão de matemática não fique do lado da outra, né? Então, como é que eu vou resolver isso daí? Eu vou pensar de todas as maneiras possíveis, menos aquilo que eu não quero. E o que que eu não quero? Uma das possibilidades que eu não quero é essa daqui, ó, matemática, matemática, geografia, geografia, geografia. Isso daqui é uma das maneiras, uma das formas, né, que eu não quero que aconteça. Por quê? Porque eu tenho duas questões de matemática aqui. Ele falou que não pode acontecer isso. Então, se eu pensar em todas as possibilidades possíveis nesse universo, vai ser 5 fatorial, né? 1, 2, 3, 4, 5, 5 fatorial. E aí eu vou subtrair, eu vou tirar aquilo que eu não quero. E o que que eu não quero? Eu não quero que aconteça duas questões de matemáticas, né? Uma do lado da outra. Então vai ser 4 fatorial vezes o 2. Mas por que 4 fatorial? Porque eu vou pensar isso daqui como um bloco, né? Como uma única unidade, certo? E aí, isso daqui sendo uma coisa só, né? Quando eu permutar ela aqui, vai ficar ó, 1, 2, 3, 4. Então é 4 fatorial, que eu vou permutar ela aqui. Só que perceba o seguinte, que se eu escolher, por exemplo, a questão de matemática 1 aqui, M1, a M2 e a M3 eu vou ter que colocar aqui. Eu posso colocar M2 e M3. Só que também eu posso colocar M3 e M2. Então posso permutar essas duas questões de matemática também. Por isso que tem um 2 aqui, certo? Então resolvendo isso daqui, vai ficar 5 vezes o 4 fatorial, menos o 4 fatorial, vezes o 2, certo? Vou colocar o 4 fatorial em evidência, vai ficar 5 menos o 2, vai ficar 4 fatorial vezes o 3. Vou expandir esse 4 fatorial, então vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 vezes o 1, que não preciso colocar, vezes o 3. 4 vezes 3 dá 12. 3 vezes o 2 dá 6. E 6 vezes o 12 dá 72. Então eu tenho 72 possibilidades aqui, certo? Então, escolhendo essa prova da classe A, né, vamos escrever aqui, ó, classe A, que ele falou lá, vai ser o quê? Vai ser o 7 fatorial vezes o 72 vezes o 4 vezes o 3, certo? Então essa daqui é a resposta da questão B, certo? Se você deixasse assim, em fatorial, né? 7 fatorial vezes 72 vezes o 4 vezes o 3, não está errado, tá certo. Só que na hora da prova a gente pode resolver essa conta aí, né? Não é difícil de resolver. Eu já resolvi aqui, e já vou colocar o resultado para a gente economizar espaço aqui na lousa, certo? E a gente ganhar tempo para o vídeo não ficar muito longo. Mas se você fazer essa multiplicação, o resultado vai ser 4.354.560 possibilidades de elaborar essa prova aí da classe que ele chamou de classe A, beleza? Bom, agora vamos resolver a questão C. Dado que um candidato vai receber uma prova que começa com 7 questões de português, qual é a probabilidade de que ele receba uma versão classe A? Bom, primeira coisa, a probabilidade de um evento ocorrer é o número, né, de eventos, né, o número de casos possíveis dividido pelo espaço amostral, número de casos favoráveis, né, número de caso total. O evento a gente já tem já, né? Primeiro vamos marcar o evento aqui. O evento
vai ser esse cara aqui, ó. 7 fatorial vezes o 72 vezes o 4 vezes o 3, certo? Esse daqui é o evento. E o espaço amostral? O espaço amostral, ele falou que são 7 questões de português, então é 7 fatorial. E as outras 7 questões, como não tem restrição, e eu posso intercalar ali matemática com geografia, então vai ficar 7 fatorial também. 7 fatorial também. E isso daqui é igual ao nosso espaço amostral, certo? Então, vai ficar que a probabilidade de o aluno pegar a prova classe A vai ser 7 fatorial vezes o 72 vezes o 4 vezes o 3, dividido 7 fatorial vezes o 7 fatorial. Por isso que é interessante ter deixado dessa forma aqui, porque aqui você consegue simplificar, né? Ó, 7 fatorial aqui com esse 7 fatorial. Vou expandir esse 7 aqui. Então vai ficar que a probabilidade do aluno pegar a prova classe A vai ficar 72 vezes o 4 vezes o 3. Aqui vai ficar 7 vezes o 6 vezes o 5 vezes o 4 vezes o 3 vezes o 2. O 4 e o 3 eu posso simplificar, né? O 2 com 72 vai dar 36. Aí perceba que vai ficar 36 aqui no numerador, que eu posso simplificar com esse 6 aqui do denominador. Então aqui vai ficar 6. Aí vai ficar que a probabilidade desse aluno receber uma prova da classe A vai ficar 6. Opa, vou fazer um 6 melhor aqui. 6 dividido por 7 vezes 5, 35. Então essa é a probabilidade desse aluno receber uma prova classe A, certo? 6 sobre 35, beleza? Questão bacana aí da FUVEST. Novamente, se você não assistiu o primeiro e o segundo vídeo, primeira e a segunda questão que eu fiz, vou colocar agora no final do vídeo. Se você quiser também, entra no canal e coloca lá playlist FUVEST segunda fase 2011, beleza? Isso daqui já é questão 3. Próximo vídeo eu vou resolver a questão 4, beleza? Então vejo vocês até o próximo vídeo.